Meu grande amigo, tudo bem? Meu amado presidente, como é que está? Estamos bem. Deixa eu melhorar aqui a luz. Bom, tá um pouquinho claro aqui, mas tudo bem. Tá bem Bom aqui? dia. Bom dia, presidente. Prazer Estamos ao, enorme. estamos ao vivo. Bom dia. Nosso café da manhã desta semana é com o jurista Luiz Carlos Robortella. Robortella é diretor de Relações Internacionais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da qual é titular da cadeira número 91. Membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho, doutor em Direito pela USP, foi professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da FAAP, da Faculdade de Direito Mackenzie e docente voluntário do Departamento de Direito do Trabalho da USP. Fundador da Robortella e Pérez Advogados de São Paulo. Caro confrade, muito me honra entrevistá-lo. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, o capitalismo, sobreviveu graças à criação da OIT. Por meio de um conjunto mínimo de direitos sociais para adesão pelos países capitalistas, obteve-se a paz social e foi possível, então, preservar o capitalismo. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o baque foi maior. Mesmo com a reafirmação da OIT, em 1944, e a integração dela à ONU em 1946, o mundo terminou dividido em dois blocos, capitalista e socialista. Com a derrocada do socialismo e o passar do tempo, estamos agora numa quadra em que nunca na história do mundo experimentamos tamanha concentração de riqueza nas mãos de poucos e, como consequência, uma desigualdade social sem precedentes. O Brasil, por uma série de fatores, é o sétimo país mundial, ou sétimo país com maior taxa de desigualdade mundial. Embora essa situação estivesse na cara de todos, a Covid-19 expôs essa mazela em sua inteireza, a ponto do governo precisar dar ajuda a quase 50% da população economicamente ativa, e isso para evitar, evidentemente, uma convulsão social. Então, eu lhe pergunto, como fica o capitalismo após a Covid? Presidente, é um prazer falar com você, estar aí com os nossos amigos no Instagram. Eu acho que, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a afirmação dos direitos humanos, né? O genocídio provocou uma reação universal, né, de afirmação dos direitos do homem, especialmente com a Carta Europeia dos Direitos do Homem. Agora, em que nós estamos com essa doutrina bastante consolidada, eu percebo que esse momento é um momento do combate à desigualdade. Eu acho que esse coronavírus vai exigir e vai nos introduzir numa nova era, né? Uma era realmente de combate às terríveis desigualdades sociais. Aliás, ela vai exigir reformas no sistema capitalista de produção. Ela afeta a política internacional, afeta os estados, afeta as empresas e os seres humanos, de forma muito profunda. Eu acho que nós nunca mais seremos os mesmos. Eu imagino que vamos ter problemas, a globalização vai ser afetada por esse processo, vamos ter barreiras sanitárias, xenofobia, discriminação. Então, nós vamos ter um problema também em que a doutrina dos direitos humanos ela vai estar muito presente agora para justamente afastar esse tipo de movimento, né? Acho que vai haver um intervencionismo estatal muito maior, vamos ter um novo neo-keynesianismo, né? Vamos chamar assim, já houve o neo-keynesianismo, já aconteceu. Vamos ter um novo, né? Neo-keynesianismo. Nós vamos ter, certamente, muito investimento do Estado em pesquisa científica, e na ciência,
Eu acho que vai aumentar muito o investimento. Vamos precisar do Estado para isso, não é? E acho que isso tudo pode levar a um renascimento ambiental, digamos assim, do planeta Terra. Isto também provoca consequências num plano individual, com a redução da liberdade que nós vamos ter, redução da mobilidade, né? Que vai ampliar o sistema de teletrabalho, e a relação também com a família vai ser alterada, eu acho. O teletrabalho vai provocar um tipo de alteração no comportamento das famílias, né? E vai haver, certamente, eu imagino, mais solidariedade. Eu acredito que possa haver no mundo um sentimento de mais empatia, de mais reconhecimento do próximo, a preocupação com os outros. Ou seja, eu diria assim, para te responder e responder essa questão, que o que a gente chama de economia social de mercado, não é? Que é um conceito já bastante desenvolvido, ela vai agregar duas coisas. Vai agregar a proteção à saúde e a proteção à natureza. Então, me parece que esse será o caminho que eu vejo para o nosso capitalismo. Olha, uma visão realmente bastante interessante. Eu, na semana passada, conversando com o Tarso Genro, eu fiz uma referência ao fato, eu fiz referência exatamente a Keynes, né? E a economia moral que nós temos inscrita no artigo 170 da nossa Constituição, né? Nós optamos por uma economia atrelada à moral a partir do momento em que a Constituição faz referência à justiça social, a Constituição faz referência à preservação da dignidade da pessoa humana, faz referência aos valores sociais do trabalho. Então, eu penso que, diante da sua resposta, talvez possamos vir a ter, até para efeito de sobrevivência, até para evitar uma convulsão social, uma melhor distribuição de renda. E eu te pergunto se a gestão econômica do Paulo Guedes está em sintonia com essa nova visão de capitalismo. Bom, se é para tocar na realidade dolorosa, né, do Brasil, eu não posso considerar que o Paulo Guedes seja o melhor o quadro brasileiro para enfrentar um problema como esse. Ele não é um keynesianista. Ele não é. A linha de formação dele é uma formação liberal da Escola de Chicago, nós sabemos. Ele tem muita dificuldade para admitir a intervenção do Estado. Ele é um homem da privatização. Então, eu acho que eu não creio que ele. Eu acho que ele é daquela linha. Você sabe que o Max Weber dizia que a economia não tem uma ética específica de poder, né? Então, acho que esse tipo de economista, embora numa situação de normalidade, a gente pudesse ver nele virtudes, porque ele poderia até desinchar o Estado brasileiro, poderia diminuir, né, o peso da despesa pública e tudo mais, ele poderia ser bastante útil à sociedade brasileira. Mas eu acho que, num momento como esse, ele não me parece, por mais boas intenções que ele tenha, e certamente tem, não seja a pessoa adequada. Porque eu acho que a sobrevivência da humanidade, hoje, ela precisa de eficácia econômica, precisa de uma sociedade solidária, precisa de ética e precisa proteger o meio ambiente. Ou seja, a sobrevivência da humanidade tem muito mais outros valores aí envolvidos, não é? Nós precisamos criar, talvez, não sei se o Paulo Guedes teria esta visão, um capitalismo colaborativo, né? Ou seja, de stakeholder, como se diz, de stakeholder, não de shareholder. O capitalismo é aquele em que a empresa, nesse capitalismo, a empresa tem que agregar valor para todos, para os investidores, para os empregados, para os fornecedores, para os consumidores e para a comunidade. Ou seja,
esse capitalismo faça com que o investidor procure empresas que tenham essa visão, uma visão mais abrangente da sociedade. Eu acho que é para esse caminho que nós temos que seguir. Eu acho que até no Fórum de Davos, agora, em 2020, surgiu essa ideia até uma sigla, né? Environment, Social e Governance, quer dizer, ESG, no sentido de que esse é um critério para investidores hoje. O investidor quer saber a preocupação da empresa com o meio ambiente, com o social e com a governança. Quando se fala em governança, está se falando em ética. A governança do ponto de vista das práticas, né, da companhia nos negócios, da forma como se relaciona com o poder público, por exemplo. Então, acho que o que eu estou falando é que a responsabilidade social da empresa, nesse padrão que está sendo falado, foi falado no Fórum Mundial, o padrão ESG, esse é um aumento da socialização da empresa. Digamos assim, um padrão de socialização que aumenta na empresa. Eu acho que até seria um pouco de um retorno à teoria institucionalista da empresa. Quer dizer, a empresa como um centro de imputação de obrigações, né, de direitos, mas vai aumentar esse padrão, me parece, porque eu acho que essa visão assim mais institucionalista da socialização da empresa diante desse mundo, que exige solidariedade, que exige a colaboração, né? É mais do que governança corporativa, porque isso vai interferir no próprio conceito jurídico de empresa. Então, acho que esses desafios ambientais que nós temos, sociais, econômicos e de governança, é que vão gerar uma transformação no comportamento das empresas, inclusive propiciando práticas mais adequadas de governança corporativa. Você veja que essa pandemia ela afeta muito a responsabilidade social da empresa. Veja você, por exemplo, você toma consciência de que o Estado é ineficiente na prevenção da doença. Nós estamos vendo as dificuldades que o Estado brasileiro tem, não é? Diante da absoluta do comportamento quase de um inimputável, né? do poder central. Eu não pronuncio o nome mais, eu me recuso a pronunciar o nome. Mas é um comportamento inaceitável, inqualificável. E até temos corrupção. Né? Então, é ineficiente o Estado na prevenção da doença. As empresas precisam criar medidas internas de proteção aos empregados muito maiores do que antes. Nós vamos ter que ter normas de conduta para isso. Nós vamos ter que pensar na reconversão industrial. As empresas vão ter que produzir equipamentos. Em momentos como esse, a empresa tem que ter uma responsabilidade social, no sentido de produzir, por exemplo, respiradores, utilizar o seu parque industrial, sua tecnologia, para produzir esse tipo de equipamento. E vamos ter também que pensar muito com grande rigor nas transações com o poder público, não é? Nós temos visto aí já abusos, né, por causa dos remédios, por causa dos equipamentos e tudo mais, porque não há licitação. Então, as empresas têm que contribuir muito para isso. Não basta só exigir do Estado que tenha um comportamento ético. É preciso que as empresas também se dediquem a isso. Meu amigo, veja só, a gente chega numa quadra em que a sua fala acaba parecendo até uma fala de esquerda. Olha que situação que nós estamos vivendo. Mas, realmente, talvez nós tenhamos feito um retorno indevido ao individualismo. Né? Pensamos aqui em situações práticas onde isso aflora em toda a sua inteireza. Eu estou falando dos acordos individuais não em relação à questão da opção que foi feita nas medidas provisórias 927 e 936. Não estou pensando especificamente naquela situação. Eu estou pensando na situação em que o sindicato é relegado
a um segundo plano, em que pese tudo aquilo, todo o prestígio que eles adquiriram em 2017 com a reforma trabalhista. Mas essa ideia de afastamento de sindicato é uma ideia individualista. Veja bem, o artigo 476-A da CLT, da suspensão temporária do contrato, que está sendo utilizado agora, mas de forma flexibilizada, a sua origem foi o ABC paulista. Foi em relação aos metalúrgicos das montadoras de automóveis. Então, foram soluções negociadas que surgiram dentro do seio sindical. Então, olha como o sindicato ele é importante na busca de soluções que o Estado, provedor, ele não tem condições, evidentemente, de fazer isso. Por outro lado, esse mesmo Estado ele fica à mercê das multinacionais, que têm um poder muito maior, às vezes, do que vários estados mundiais, um PIB, às vezes, até em poderio econômico maior do que estados para ditar políticas públicas, né? Então, na verdade, essas políticas públicas acabam não sendo ditadas pelo Estado, e sim ditados por interesses de outra natureza. Então, eu penso que, realmente, essa sua visão é uma visão absolutamente adequada para um novo mundo, que é esse mundo que vai sair, que vai surgir da Covid. Tivemos, como eu falei de início, na época da Primeira Guerra Mundial, ao fim dela, uma solução. Tivemos uma outra por ocasião do fim da Segunda Guerra Mundial e, por que não dizer, nós estamos vivendo agora uma nova questão social. E para essa nova questão social, nós precisamos, evidentemente, de soluções. E essas soluções, elas não virão individualmente. Essas soluções, elas precisam de uma concertação social, elas precisam de um pacto social. E penso que o governo ele deveria estar sintonizado, auscultando a sociedade, para que pudéssemos, então, ter soluções. Os americanos, né, do Norte, os Estados Unidos da América, eles podem, diante da situação e do poderio que eles têm, até de continuar dando ênfase ao individualismo. Eles podem continuar achando que se bastam. Mas eu acho que, no nosso caso, nós não podemos fazer isso, né? Agora, você fala em tecnologia, realmente, né? Mas teríamos que pensar, em termos de Brasil, como que essa tecnologia seria produzida se nós temos um déficit educacional enorme. Se nós não temos sequer na dispensa do trabalhador, em razão da automação, um programa de requalificação para ver se mais adiante ele pode ser reinserido no mercado. Como que isso tudo funcionaria em termos de Brasil, Roberto? Bom, presidente, eu, na verdade, acho que o problema está na inclusão e exclusão, né? Esse problema, o problema social mundial e brasileiro, com gravidade, é a inclusão e a exclusão. Nós estamos vendo as pessoas estão sendo empurradas para fora, né? Nós temos um grupo de superprotegidos, você tem falado isso, quantos congressos nós já falamos, e ficam aqui na periferia do sistema, ficam aqueles excluídos. E quanto mais você protege os incluídos, menos protege os excluídos, evidentemente. Quanto mais proteção você oferece, você mais afasta os excluídos. Ou seja, a conta quem paga da superproteção são os excluídos. Então, nós temos que pensar numa redistribuição da proteção e tudo mais. Agora, do ponto de vista do tema que nós tínhamos para hoje, que seria como a empresa pode contribuir para tudo isso, né? Eu acho que os valores da empresa hoje têm que ser compartilhados, né? Pelos empregados, pelos parceiros. A empresa tem que criar, através da sua conduta, uma forma de direito flexível, vamos dizer assim, um soft law, né? Em que ela se imponha determinados comportamentos, determinada estratégia de inserção no mundo capitalista,
que vá exatamente atender a todos esses valores e a necessidade de conciliar todos esses interesses da sociedade. Veja que tem uma certificação ISO 26000, que já vem de 2010, que fala justamente da responsabilidade social da empresa, dos direitos humanos que a empresa deve observar, com base, inclusive, em convenções da OIT, com relação aos empregados, aos fornecedores, aos subcontratados. Ou seja, isso é bastante abrangente, essa certificação. Então, ela cria, nós temos que tentar criar, através dessas ideias, desses valores, um círculo virtuoso de boas práticas, vamos dizer assim. Até porque nós sabemos que as empresas hoje, o capital volátil, o capital, você não sabe quem administra a empresa, muitas vezes são executivos, muitas vezes não são os capitalistas que gerem as grandes empresas. E esses, eu tenho visto, a gente sabe disso, muitos abusos, fraudes corporativas cometidas por esses administradores, pelo poder que têm. Né? Acho que, inclusive, essa temática, que deveria ser dentro do tema que nós escolhemos, que são os compliance, os códigos de conduta, deve abranger temas como assédio sexual, assédio moral, sigilo de dados informáticos, né? O conflito de interesses que pode haver entre o executivo e a sociedade, ou na distribuição dos cargos e das funções, a confidencialidade das informações e as fraudes. Eu acho que tudo isso tem que estar sendo tratado dentro desse projeto de um mundo novo em que nós tenhamos como fim, como objetivo, atacar essa desigualdade. Quer dizer, essa desigualdade passa por um comportamento que as empresas precisam assumir. Acho que é muito importante isso. Eu falo até, eu tenho até falo assim, por exemplo, no aspecto financeiro, aspecto ético e financeiro. Nós temos que buscar uma nova ética nos negócios. Então, eu vejo, por exemplo, que a questão eu cito o caso da Petrobras. A Petrobras esteve durante anos sendo sabotada pelos seus próprios executivos, roubada. Foi um centro de corrupção. Nós todos se comentava isso no Brasil, de que se desconfiava que na Petrobras não houvesse. Isso há muito tempo. O Paulo Francis, coitado, morreu angustiado porque ele acusou a Petrobras nos anos 90 dos diretores se comportarem mal. Ele acusou isso e depois foi processado por isso, etc. Claro que talvez ele tenha feito uma afirmação do jeito que era o Paulo Francis, né? Com uma afirmação muito categórica, ninguém pode afirmar. Mas eu quero dizer que sempre existe no ar um tipo de conversa sobre corrupção na Petrobras. E nós vimos agora o que aconteceu. Eu não vi um movimento sequer do sindicato dos petroleiros que significasse um alerta contra essas práticas. Eu não me lembro de ter havido uma movimentação sindical no sentido de alertar para as dificuldades que a empresa estava enfrentando no campo da sua gestão. Então, eu acho que, depois de tudo isso, nós tivemos a lei anticorrupção, né? que inclusive responsabiliza a pessoa jurídica, independentemente da responsabilidade individual dos dirigentes, que inclusive admite denúncias, por exemplo, internas, externas. Poderia ter havido denúncias, né? Se nós tivéssemos uma legislação que protegesse melhor isto. Então, acho que a nova legislação anticorrupção também pode contribuir para essas práticas, ou seja, para que as empresas melhor. Porque é verdade que a pressão que o executivo tem por mais receita, a pressão por menor custo, por eficiência produtiva, leva muitas vezes a estimular um desvio de conduta. É preciso que a empresa tenha um comportamento também adequado nesse quadro. Então, acho que nós vamos criar mesmo procedimentos internos, externos de gestão de risco,
de crises, treinamento de empregados, normas para fornecedores, e até a questão da denúncia mesmo, porque tem um caso nos Estados Unidos que o empregado denunciou uma fraude numa empresa que trabalhava com defesa, com armas, coisas. Ele fez uma denúncia e isso lhe valeu, inclusive, uma recompensa de mais de 11 milhões de dólares. Ou seja, a gente vai estar vendo que existe uma nova visão dessa questão da conduta da empresa, a conduta interna dos executivos, dos empregados. Acho que também isso vai contribuir para justamente porque a corrupção é um vírus também. É um vírus que acomete a sociedade. Né? Nós precisamos... Eu acho que essa crise, aquela crise mundial de 2008, ela já mostrou vários problemas de governança corporativa. Veja que, naquela época, nós tivemos, por falta de controles internos das empresas, porque os instrumentos de controle, naquela época, várias empresas, na verdade, não eram eficientes, porque os próprios executivos controlavam. Nós tivemos no Brasil, inclusive, um caso famoso aqui, de que o próprio executivo responsável pelo dano que a empresa sofreu era ele quem manejava os instrumentos de controle. Ou seja, isso não... Assim também como eu acho que o compliance e a questão dos códigos de conduta, das normas de ética, elas devem também se estender aos prestadores de serviço e fornecedores. Vejam que havia, durante muito tempo, Alexandre, as empresas tomadoras de serviço dos terceiros tinham dificuldade de controlar os terceiros, porque havia o risco de se dizer que a terceirização era fraudulenta. Então, havia muito... As empresas eram cheias de dedos, cheias de cuidados na relação com os terceiros, para evitar justamente que se estabelecesse uma relação direta, né? E se desqualificasse aquela terceirização. Então, a gente nota que a reforma trabalhista, nesse ponto, deu mais segurança. Na medida que ela disse que a terceirização é viável em todas as atividades, salvo hipótese de fraude, ela exige cuidados do tomador do serviço com relação a transporte, alimentação, proteção à saúde e segurança. Ou seja, ela oferece melhores condições de trabalho para os terceiros, porque o tomador é responsabilizado por isso. Acho que essa mentalidade poderia se estender às plataformas, que não fazem controles, normalmente, sobre a atividade dos aplicativos, por exemplo, de transporte. Né? Eles não controlam a jornada, não controlam... Não tem questão da saúde, isso não é preocupação das plataformas. Né? Porque não querem riscos também, enfim, em virtude deles estarem numa situação jurídica que a gente não sabe até que ponto isso significa uma relação de emprego, até que ponto isso é trabalho autônomo. Todo mundo tem essa dificuldade. Em alguns, não dá para fazer um diagnóstico coletivo a esse respeito, né? Porque variam muito os comportamentos. Então, acho que nós precisamos, talvez, de uma legislação que venha a incentivar mesmo a criação de um mecanismo para inserir essas pessoas que trabalham nos aplicativos, para que as plataformas também se sintam mais à vontade para oferecer benefícios. Porque se as plataformas começarem a oferecer benefícios, controlar essa jornada, vai ficar muito caracterizada uma outra situação. Então, isso gera uma insegurança. Então, se nós tivermos uma legislação mais cuidadosa, é bem possível que trate esse problema. É possível que nós tenhamos, das plataformas, uma postura mais de mais controle, de maior cuidado na relação com essas pessoas. Agora, um tema, viu, Alexandre, que eu passo importante é o complexo sanitário, né? O Código de Conduta Sanitária. Acho que hoje, assistência à saúde, prevenção de doenças, se tornou um tema crucial.
esse compromisso com a saúde, a segregação de grupos de pessoas de risco, evitando aglomerações, fornecendo álcool gel, máscaras, luvas, gorros, até aventais, porque as pessoas vão ter que se submeter a novas regras de conduta, a novo comportamento. Não é? Então, é preciso que haja adesão dos empregados. Não basta você criar uma norma interna e achar que isso é suficiente. Não, é preciso que você... Uma preparação, conscientização dos trabalhadores e dos terceiros também, que frequentam o ambiente, para o respeito, até porque há a questão da doença ocupacional. Quer dizer, nós sabemos que aquela medida provisória afastou a afastou, e, no entanto, isso ainda talvez as empresas não tenham percebido o risco que correm. Porque, na verdade, elas vão ter que criar mecanismos internos justamente para evitar a qualificação como o nexo entre o vírus e a doença e o trabalho. Então, é essa questão, me parece, presidente, de grande relevância. Quer dizer, nós temos as empresas criarem um compliance sanitário muito mais abrangente, muito mais cuidadoso, porque aquela presunção de que a doença, a Covid, não é ocupacional foi afastada pelo Supremo. Então, ou seja, a empresa não está sujeita ao risco de que uma doença como esta possa caracterizar. Isto vai significar uma série de problemas. Então, é preciso que a empresa tenha esse cuidado. Acho que se a empresa expuser os seus empregados terceiros a um risco maior do que a média, do que seria razoável, ela vai estar sujeita realmente a isto. Então, é preciso que esse tema seja incluído na pauta, né, dos códigos de conduta. Luiz Carlos, você tocou num assunto bastante importante. Realmente, a exclusão foi feita pelo Supremo de forma bastante adequada, porque, embora o vírus tenha provocado a pandemia, e isso não é de responsabilidade imediata naquela oportunidade das empresas, o fato dela não prevenir a partir daí pode realmente fazer com que isso se torne doença ocupacional. A partir do momento em que a empresa, como se o vírus não existisse, incentivasse a aglomeração, não tomasse os cuidados cabíveis e etc., realmente poderia, com toda certeza, ou pode com toda certeza, provocar esse tipo de situação. Seria aquele caso até que está no artigo 501, parágrafo 1º da CLT, que a imprevidência do empregador não afasta a força maior. Né? Exato. Mas aí eu quis tocar nesse assunto pelo seguinte, quer dizer, você tocou no assunto e eu quis chamar a atenção pelo fato de que o Brasil é o 4º país mundial em número de acidentes de trabalho. Não apenas acidentes típicos, como também essas doenças do trabalho e ocupacionais. E o gasto com seguridade social é imenso, né? Corresponde a uma boa parcela, pelo menos 10% do PIB brasileiro que se gasta com pessoas que a gente chamava antigamente de encostadas, né? Encostadas no INSS. Além dessa questão, você falando sobre a questão do compliance, de certa forma, você tocou no assunto da participação dos trabalhadores nas empresas. A reforma trabalhista de 2017 regulamentou, até em boa hora, a representação dos trabalhadores nas empresas, que já era prevista lá no artigo 11 da Constituição Federal. Mas também na Constituição Federal existe a previsão da participação dos trabalhadores na gestão, e que me parece que esse é o momento
é de se buscar a regulamentação dessa participação na gestão. Essa participação na gestão, de certa maneira, em relação às empresas públicas, sociedades de economia mista, já existe, por regulamentação do artigo 10 da Constituição. Penso que nas empresas privadas talvez isso fosse importante, não apenas para que o trabalhador ele se sentisse responsável pelo destino das empresas, como também para controle da ética, controle dos destinos da empresa, a divisão dessas responsabilidades. Afinal de contas, o empregador ele tem o poder de organização da empresa, ele tem o poder diretivo, ele tem o poder fiscalizatório e ainda tem o poder punitivo, né? Mas em relação a esse poder de organização, me parece que deveria haver realmente um certo compartilhamento com os trabalhadores para que essa questão da responsabilidade social da empresa e essa questão da ética, do compliance, a que você se refere, pudesse realmente ser concretizado. O que você acha? Eu não tenho a menor dúvida. Eu, na minha posição, que sou um liberal, né? Talvez às vezes tem gente que acha que eu sou neoliberal, mas não, você está parecendo atualmente liberal social. Eu sou neolaboral, vamos falar assim, neolaboral, pronto. Mas você está mais para a linha do John Rawls, etc. Eu queria te dizer, eu já escrevi sobre isso e não tenho a menor dúvida de que a participação na gestão é um mecanismo extraordinário para o capitalismo. Quer dizer, o capitalismo, se ele não permitir, não tivesse permitido, como aconteceu em outros, como aconteceu na Alemanha, como a gente vê na França também, uma participação dos empregados em níveis diferentes. Da Alemanha à França são níveis muito diferentes, mas, de qualquer forma, algum tipo de participação me parece essencial para o capitalismo, até para a economia social de mercado, é inerente a ela. Então, eu duvido que alguém vá contestar a necessidade de dar a voz aquilo que o meu querido Romita, né, chama de cidadania na empresa, né? Ele é um cidadão, ele é um súdito do empregador. Esse é um cidadão, ele tem voz. Nós fomos criando a Constituição de 88, criou, mas sempre timidamente, essa questão da participação na gestão, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o capitalismo moderno ele não pode continuar refém só dos interesses dos acionistas, dos investidores, como a gente percebe que nas últimas décadas se apresentou. Na verdade, a gente percebe que houve uma excessiva financeirização, né, do mundo, do capitalismo. Então, e ao mesmo tempo uma certa, digamos assim, o poder nas empresas ficou excessivamente concentrado nas mãos dos investidores. Quer dizer, e até hoje se fala muito em investidor, quando você vê esses fóruns, estão preocupados muito com os investidores, né? Quando a gente teria que assegurar, eu acho que se houvesse a gente tiraria maior participação dos empregados na gestão, nós tiraremos o trabalhador desse estado de alienação em que ele vive, porque nosso processo econômico social é alienante. Ele procura colocar o trabalhador sempre numa posição de apenas estar seguindo a linha que foi adotada, e a própria sociedade está levando a isso, né? A que o trabalhador fique no estado de alienação. Eu noto até na juventude atual, quando me recordo dos anos 60, eu era estudante universitário, eu percebia muito maior interesse da juventude em política, por exemplo, em participação, em discutir temas, né? Havia uma pujança cultural, eu acho. Todo mundo que fala da época de jovem tem um saudosismo, né? Então,
Mas quando eu me lembro dos anos 60, do engajamento dos jovens na vida cultural, na vida política, e eu vejo hoje, eu acho que essa alienação também que existe na sociedade acaba se refletindo no comportamento do trabalhador. E aí você falou um ponto do individualismo, né, que há na sociedade, que dificulta a vida dos sindicatos. Eu diria que é o hiperindividualismo, que é você agora disse, talvez seja colocado em xeque, e eu acho que é uma afirmação corretíssima. Esse hiperindividualismo que fez com que as pessoas ficassem vivendo cada uma na sua bolha, preocupada apenas consigo mesmo, sem uma visão mais abrangente do coletivo, isto talvez venha a ser afetado agora com esta tragédia que se abateu sobre o mundo, né? É possível que o capitalismo se modifique realmente. Eu acho que ele vai se modificar. Acho que e quando você fala em saúde, mais do que nunca você precisa da participação daqueles que estão ali atuando. A saúde não, essa questão de saúde não é saúde financeira, é saúde das pessoas. Então, mais do que nunca, vai ser importante a atuação dos empregados, essa conscientização da participação na gestão da empresa, que isso vai fazer com que até mesmo os sindicatos melhorem as suas pautas nas negociações, para envolver também esse tema. Então, acho que tudo isso me parece que está aí no horizonte e vai modificar muito o nosso comportamento. Eu não sei se vai ter vontade política para isso, porque olha só, os trabalhadores semidependentes, né, que você falou dos plataformistas, vamos chamar assim, os trabalhadores semidependentes, colaborativos, os trabalhadores autônomos, que de hoje em dia não são mais aqueles trabalhadores que decidiam a própria vida, né? Hoje em dia eles estão subordinados a certas diretrizes, né? Eles são dependentes, né? Menos dependentes que os semi-colaborativos, muito menos dependentes que os trabalhadores subordinados. Mas se nós formos pensar bem, atualmente esses autônomos não são mais aqueles profissionais liberais que decidiam a própria vida como antigamente. Então, é preciso, creio que se tem algum nível de proteção diferenciada para cada um desses trabalhadores, a fim de que nós possamos fazer amplamente uma inclusão. Né? Lógico que a inclusão depende de outras coisas, depende de educação, depende de requalificação, depende de incentivos, depende de um tratamento diferenciado entre a micro e pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. Então, é um conjunto realmente de fatores. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu não estou vendo nenhuma iniciativa no sentido de agregar e dar uma proteção social mínima a esses e diferenciada a esses trabalhadores colaborativos, a esses trabalhadores autônomos, o autônomo diferente ali do Código Civil. Né? Nós fizemos isso, por exemplo, nós, a maneira de falar, nós brasileiros, né? Fizemos isso em relação aos cooperados, né? Onde foi dado um conjunto mínimo de direitos e nunca mais a gente ouviu falar naquelas cooperativas fraudulentas. Sumiu, isso desapareceu a partir do momento em que esses direitos mínimos foram concedidos. Então, acho que talvez nós precisamos dar níveis diferentes realmente de proteção para poder incluir essas pessoas. Então, eu não estou vendo nenhuma iniciativa nesse sentido. Não estou vendo nenhuma iniciativa no sentido da participação dos trabalhadores na gestão. Não estou vendo nenhuma iniciativa. Por exemplo, o governo pegou e lançou a ideia uma nova forma de trabalho, do trabalho intermitente. Era um trabalho que já existia, mas que foi regulamentado. Ora, bolas, se houve a regulamentação dos avulsos urbanos e rurais, se houve, que eram os antigos chapas, se há muito tempo a regulamentação dos avulsos, por que nós não regulamentamos os intermitentes da mesma forma? Ou seja, o controle deles, do trabalho deles, seria feito pelos sindicatos.
Nesse caso, teria um controle, não o que é hoje em dia, uma situação de um contrato por prazo determinado, com 50% de multa, se não houver atendimento ao chamado, uma formalização esquisita. A Itália, por exemplo, ela optou pela plataforma pública, uma forma de controle bastante interessante, porque sabe que o serviço vai ser prestado e isso vai gerar arrecadação para o Estado a partir dessa plataforma pública. Então, eu não vejo nada nesse sentido, como também não vejo, apesar das normas regulamentares e outras coisas mais, um investimento concreto em programas de saúde e segurança dos trabalhadores. Pelo contrário, o que a gente vê é a medida provisória querendo excluir, ou seja, fazendo com que o governo exclua as empresas, né? E você tocou num outro ponto, do ponto do investidor, que realmente por trás de qualquer instituição de ensino tem um investidor. Por trás de qualquer restaurante, de qualquer grande chefe, tem um investidor. Por trás de situações como um grande pintor, tem um investidor. Então, nós temos sempre a ideia de um investidor por trás disso, por trás de um determinado negócio. Como que você vê essa situação toda a que eu estou me referindo? Eu acho que os sindicatos estão enfraquecendo, né? Você tocou essa questão, por que os sindicatos não atuam com mais vigor? Eu sinto um enfraquecimento dos sindicatos no mundo, né? Quer dizer, a gente nota, talvez haja uma exceção ou outra, os países nórdicos, eles são sempre fortes, os sindicatos, né? Mas, em geral, na Europa do Sul, né? Mesmo nos Estados Unidos, né? A gente nota que os sindicatos eles foram perdendo carisma, né? Foram perdendo a aura heróica, né? Que eles tinham. Então, está muito difícil, tanto que a gente nota uma tendência a negociações, a micronegociações dentro das empresas, das pequenas empresas, negociação direta com os empregados. Então, eu acho que na França, a reforma Macron permitiu isso, que os empregados de empresas pequenas tenham negociação direta, não passa pelo sindicato. Fazem uma reunião com o empregador e votam, e aquilo passa a ser a norma, né? A norma preponderante. Mas olha só, você está falando de uma situação em que você não está o sindicato, mas está a própria categoria. Não há a representação pelo sindicato, mas há a própria categoria. Não é o trabalhador decidindo individualmente com o empregador. Sim. A categoria, os empregados, em conjunto, é que decidem a própria vida. Essa situação, acho que não é ruim, acho até que é interessante. Pode até ser uma nova forma de coletivização. Que seria preciso reconhecer essa nova forma de coletivização. Mas não é o que está acontecendo. Pois é, mas isso contribui para enfraquecer mais ainda o sindicato, né? Quer dizer, quando a gente quer que o sindicato tenha uma atuação mais incisiva, quando a gente gostaria que tivesse, né? O que se percebe é que em alguns países importantes, ele não consegue sair dos patamares mínimos de representatividade, não é? 14% é o patamar. Exatamente. 14%, 20%, não é mais do que isso. Não é mais. Na França... Os americanos, inclusive, preferem a regulação do Estado. Todo mundo acha que não existe regulação nenhuma nos Estados Unidos, o que não é verdade, não é verdade. Em matéria de trabalho, e preferem a regulação estatal do que poucos preferem um sindicato. Agora, você tocou num ponto que eu há muitos anos venho escrevendo e falando sobre isso, que é a questão do mercado de trabalho heterogêneo, e você aplica sobre ele uma legislação homogênea. Ou seja, a proteção é a mesma para todos, né? Essa é uma questão que... Então, eu tenho até sugerido que uma redistribuição da proteção. Quer dizer, você tem que proteger excessivamente poucos e desproteger os outros. É preferível você proteger menos, mas mais abrangentemente. Ou seja, uma menor proteção, às vezes, dá uma maior proteção. Nós tivemos... Eu poderia falar assim, como diria o professor Cesarino Júnior,
é uma diminuição objetiva para uma expansão subjetiva, né? Que você alcança a maior quantidade de pessoas. Acho que essa seria, me parece uma solução. Isso tem falado em congressos, né? Vários, fala-se nisso, a necessidade de ter mais racionalidade essa proteção, né? Não podemos deixar realmente pessoas inteiramente desamparadas no mercado de trabalho. Quer dizer, o direito do trabalho não é o direito do trabalho, é direito do mercado de trabalho. Não pode ser direito do empregado só. Não é? Isso a gente já também sabe. Eu acho que o que está se impondo a nossa visão é de que nós temos que ampliar o campo, né? O âmbito de aplicação das regras de proteção. Não podem ficar restritas. Porque o empregado é uma categoria jurídica que talvez não vá durar, não vai ter muito tempo. Porque a gente percebe uma redução da quantidade de empregados, né? Mas, No Brasil, o STJ, o STF estão cada vez mais segregando essas relações trabalhistas. Em vez de ampliar, como previu a reforma constitucional de 2004, em vez de ampliar para que todos os trabalhadores pudessem ser, de certa forma, beneficiados, de acordo com esse escalonamento a que você se refere, a níveis diferentes de proteção, o que está acontecendo, inclusive, por parte do Poder Judiciário, é exatamente isso, está segregando, está cada vez concentrando mais nos subordinados, como se eles fossem, hoje em dia, a maioria dos trabalhadores, e não é verdade isso, não é mais, foi um dia, não é mais verdade. pois é, isso também explica o enfraquecimento do sindicato, porque o sindicato só se preocupa com o emprego formal, só com os empregados. Todo o nosso sistema ele é baseado nisto, não é? O sindicato não se preocupa com os empregados, com os que estão fora daquele conceito jurídico de empregado. Eles, aliás, quando eles se preocupam com os desempregados, é para usar como moeda de troca, muitas vezes. Ou seja, eles cuidam só do emprego formal, o que leva também, vai enfraquecê-los cada vez mais. Então, acho que está na hora da gente voltar os olhos, né, para essa realidade, parar com essa utopia, né, de que nós vamos construir um modelo de proteção dirigido a uma categoria, uma casta hoje privilegiada, daqueles que têm emprego, e deixamos os outros aí à míngua. Então, acho que você tocou a questão é crucial, para que o direito do trabalho, inclusive, reencontre a sua essência, né? A sua essência está na proteção da debilidade econômica. É isso. Não é da subordinação. O que importa não é ser subordinado, não, é ser débil economicamente. É isso que o trabalhador que não tem condições de garantir para si o mínimo, inclusive direitos humanos, nem isso eles conseguem, não é? Porque não tem força, não tem como, não tem representação na sociedade. Quem é que fala por eles? Quem fala pelos informais? Ninguém fala. Você faz congressos e mais congressos, todos que estão lá são formais. Onde é que estão os informais? Nós falamos por eles, mas eles não são ouvidos. Então, acho que é o momento de realmente repensar. E aí a informalidade agora, com essa pandemia, ela vai ficar ainda mais visível, né? Vai ficar mais trágica, porque aí aparece realmente o nível de abandono em que essas pessoas estão exiladas dentro do próprio país, que é isso que é o mercado informal, vivem exilados, né? Mas a doença vai atingi-los, né? E vai atingir predominantemente. Então, está na hora da sociedade brasileira de nós pensarmos em mecanismos que ofereçam para todo o mercado de trabalho estruturas normativas que sejam racionais e que garantam a todos algum mínimo de proteção de acordo com o nível da sua fragilidade econômica. Perfeito.
Nós temos agora 3 minutinhos, porque cai a conexão. E eu pergunto, então, que palavra final você poderia dar aos nossos ouvintes? Bom, primeiro agradecer demais aí o convite que foi feito pela academia, pela Tereza Narras, essa nossa confreira dinâmica, criativa, ela realmente está tendo um papel extraordinário como diretora da academia e eu tenho profunda admiração pessoal e profissional por ela. E a sua gestão já começou realmente com todos os atributos necessários para um grande sucesso, exatamente. Queria lamentar muito que nós vivamos esse processo tão difícil no Brasil. Nós estamos atravessando, né, um momento em que uma direita irracional, ignorante, arrogante, vai tomando espaço, né? E vejo com muita preocupação institucional, inclusive, essa militarização do governo. Acho que é um momento muito... Eu tenho estado mais preocupado com isso do que com o coronavírus, se é que é possível. Eu não pensei que fosse possível ficar mais preocupado com outra coisa. Mas eu tenho visto a invasão da nossa vida por esses temas menores, essas pessoas menores, essas pessoas medíocres que estão dominando, causando o conflito na sociedade, a cisânia, a desagregação completa. E eu fico muito triste. Então, acho que cabe a nós que estamos pensando, cometemos erros também, mas a gente temos pelo menos a vontade de fazer as coisas darem certo, fazer o melhor para o nosso país. Acho que isso é que cada um de nós precisa, nesse momento, oferecer para que nós consigamos enfrentar. Eu já enfrentei a ditadura, embora eu não fosse de esquerda, mas eu senti os efeitos da ditadura. Eu tive colegas com os quais eu tenho, pelo enorme carinho, que enfrentaram a ditadura corajosamente. Não foi o meu caso, eu sofri as consequências da ditadura, mas não fui um lutador contra a ditadura, mas eu sofri. E eu não queria que acontecesse de novo no Brasil algo semelhante. Quando se fala em AI-5 é porque não leram o AI-5. Quem lê o AI-5 estremece nas bases. Sabe? Não tem o menor sentido falar de novo, voltar a esses temas que estão no lixo da história. E lá devem ficar. Eu agradeço muito, presidente. O agradecimento é meu. Foi uma honra muito grande entrevistá-lo. Eu acho que nós conversamos de assuntos realmente bastante importantes. Uma honra para mim, presidente. Abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.